que explicaria a um jovem, hoje em dia, como é que era o Cine Flamingo, enfim, um jovem que nunca foi a um cinema ao ar livre? Como é que explicaria? É consequência de um microclima e de um certo tipo de clientela. Numa situação em que o clima realmente é maravilhoso, mesmo à noite, é raro chover, e quando chove aquilo é rápido também, as pessoas abrigavam-se todas debaixo da pala, mas depois passava a nuvem e voltavam a sentar-se nas cadeiras, mesmo molhadas, e que começou em Luanda, em aproveitamento da orografia local, debruçado sobre a Bahia. Foi a primeira esplanada que se fez lá em Angola, foi o Miramar, lá no norte, do arquiteto da Câmara de Luanda. Mas como é que explicava então essa experiência de assistir ao cinema, ao ar livre, para quem nunca o fez? Quer dizer, praticamente era um jardim. E é só jardim, nos intervalos passeava-se naquele jardinzinho envolvente, aliás, preparado para isso. E tinha lá os seus bares que trabalhavam durante o dia, independentemente do cinema. E também era agradável ir a esses bares, almoçar e jantar, independentemente de ir ao cinema. E isso foi introduzido pelo Ribeiro Belga. O Ribeiro Belga, que foi o homem dos Inexplanadas em Angola. Creio que tinha feito um cá em Portugal, Estremoz, creio eu, lá para o Alentejo, e foi ele que levou essa técnica do cinema esplanada para lá. Foi o Miramar em Luanda primeiro. Depois, como ele estava ligado a uma firma de cinemas de Lobito, de propriedade de um engenheiro António Vieira da Silva, fez também no Lobito. Ele queria um cinema pequenino, que era para ter sempre gente dentro. E quando chegou lá ao Flamengo e viu que era um cinema para 1.200 pessoas, ficou zangou-se comigo. Então, disse para fazer um cinema pequenino. Mas lá o proprietário do cinema do Lobito, não, faça para muita gente. Não? E sempre cheio, estava sempre cheio. Porque era realmente agradável estar naquelas noites quentes, estar a ver cinema e protegido lá com aquela pala, em parte. Mas fora disso, era abrigado, era cercado de muros altos, portanto, criava-se ali um ambiente propício, não é, aos tempos e ao clima local. E, enfim, depois isso, não sei, primeiro foi em Luanda, foi o Miramar em Luanda, depois foi da mesma firma, lá no Lubito, e que fez também em Moçambiques. Creio que em Moçambiques também havia um cinema ao ar livre, mas aí não sei quem fez, quem projetou. Mas o arquiteto o arquiteto tinha a consciência de que estava a produzir uma arquitetura nova? Não, o que eu estava a fazer saía, conforme os programas, tentava cumprir o mais possível os programas, e fora disso não me preocupo mais nada, era o que saiu. Mas mesmo o que é mais referido é esse prédio com os azulejos de Ribeiro Pavia, foi feito em Lisboa, sem nunca terem ido a Angola, sem ter outros elementos, senão aqueles que ia pedindo de direção de ventos dominantes, assim umas coisas que às vezes mandavam-me errados, não é, de lá. Não é? Arquiteto, e acha que esta arquitetura moderna, angolana, que o arquiteto também construiu, como outros colegas arquitetos, podia ser considerada uma arquitetura de resistência ao regime de Salazar? Não, no meu caso não. Eu pelo menos, eu era contra o regime de Salazar, por isso mesmo fugi para Angola, mas fazia arquitetura ao mesmo tempo, que fugi de cá ao regime nacional, fascista, não é, português. Prenderam-me até cá, estive preso no Aljube, em Caxias, não havia outros sítios, mas por isso não fui. Mas o ir para Angola foi um bocado libertar-me dessas preocupações e afastar-me do poder, não é? Mas depois era a arquitetura que se fazia. E porquê que acha que surgiram tantos cinemas nessa altura em Angola? Estava a falar do Miramar, do cinema de Moçambique. Bom, Luanda tinha uma população muito grande, não é?
Portanto, aguentou muito bem dois ou três, não me recordo agora. Havia duas esplandadas, era o Carlos Marques, que depois da independência passou a chamar-se Carlos Marques. E não sei qual era o primeiro nome inicial. E era o Miramar. Depois havia um terceiro já clássico lá, fechado, não é? No Cinema Império, que era Império que se chamava. Na Avenida dos Salvadores, né? Esse é que é dos Castilhos. Que é hoje em dia ainda a Assembleia. Exatamente. Depois foi o Lubito, fez o Cinema Flamingo, fez um outro cinema mais pequenito de bairro, o Cinema Bahia, mas já havia também o Cinema Império, que era propriedade do Caminho de Ferro, da Associação dos Trabalhadores do Caminho de Ferro Benguela. E havia o Colonial pequenino lá em cima, que também era dos mesmos proprietários que depois fizeram o Flamengo. Foi até o primeiro cinema lá de Lubito, foi assim, um cinema pequenino, colonial. Arquiteto, e lembra-se que filmes é que passavam no Flamingo? Olha, passaram filmes antes de virem até cá ao Lubito, porque a Doppler Film era associada aos proprietários dos cinemas de Lubito, e levavam lá filmes às vezes. Vi lá primeiro do que cá, por exemplo, o Ditador. O Ditador passou lá primeiro do que cá. E outros filmes mais que cá não passavam lá. Arquiteto, então mesmo depois da independência, o Flamingo continuou a ter um papel importante na cidade? Continuou. E houve uma altura em que no Lubito foi ocupado pela UNITA durante 90 dias, foram os 90 dias terríveis para a cidade de Lubito. E o dono do cinema ficou lá com um filme preso. Durante esses 90 dias passou sempre, todos os dias, todas as noites, não parou. Os 7 Magníficos, a casa sempre cheia com os 7 Magníficos. O que é que havia de tão especial na arquitetura moderna feita em Angola nos anos 60 e 70, antes da independência? Isso é uma pergunta difícil de responder. Nunca senti nada de especial naquilo. Saía, os arquitetos tinham formação menos académica do que cá, não é? Ou pelo menos os que não eram académicos iam para lá com mais facilidade. E por isso, como não havia rolinos nem regaleiras, trabalhava-se à vontade nas câmaras, não havia assim sensores de arquitetura, não havia. Bom, eu pelo menos na Câmara do Lubito nunca fui censor nem de mim próprio, não é? Fazia a nossa tipo de arquitetura. E em Luanda, quando eu cheguei, já havia realmente uma arquitetura moderna muito boa, muito bem, acertando com o clima e com a terra e com as pessoas, não é? E foi isso uma das coisas que me deslumbrou quando eu cheguei a Angola, foi encontrar em Luanda já uma arquitetura muito evoluída e moderna, na verdade, não é? E quem eram os proprietários dos cinemas? No Lubito era o Caminho de Ferro Benguela. O Caminho de Ferro Benguela era proprietário de muita coisa, lá em Angola. Na zona de Lubito. E tinha uma importância muito grande. E teve para o próprio desenvolvimento. Que é o que o trouxe a Angola? Aí é que está a dificuldade. Foi um presidente de Câmara, Pina Cabral, para quem eu tinha trabalhado cá, quando lá chegou, um dia escreve-me a dizer que você venha para aqui, você em Lisboa nunca mais se trabalha, tinha acabado de sair das cadeias, nunca mais, não tem clientela, não tem nada, venha para cá. Discutimos em família com a minha mulher e ela acompanhou-me sempre, né? Lá fomos para o Lubito. Construiu e quanto tempo teve em Angola? Em Angola tive só 34 anos, não é? Só? Eu construí muita coisa lá, sobretudo na cidade de Lubito. Eu expandi-me pouco, eu era funcionário da Câmara, portanto não tinha outra grande latitude de ação. Mas mesmo assim, ainda fiz umas coisas para o Ambo, para Benguela não fiz nada. Benguela tinha lá um italiano que era muito habilidoso no lápis, chamavam-lhe arquiteto, porque passou assim, quando eu fui para o Lubito, passaram a chamar-lhe engenheiro. E ele também se chamava assim. Mas era um tal Valenti, que foi quem fez o hotel, um grande hotel que há em Benguela, era da autoria desse italiano, que era o diretor da Lupal.
Outra obra importante também no Lubito é o Liceu. O liceu ficou incompleto. O liceu ficou por programa, era um liceu em vários edifícios. E, como é costume na obra de Portugal, ficou só nos dois primeiros. Foi o edifício dois edifícios das aulas, o primeiro ciclo e o outro edifício para o segundo e terceiro ciclos, e um ginásio, ou dois ginásios, não sei se chegaram a fazer os dois, era só um ginásio, e a reitoria e biblioteca. Mas de todo o seu trabalho, talvez o aspecto mais fundamental tenham sido os planos de urbanização. Isso foi o que eu fiz mais lá, foi o próprio plano da cidade, já foi feito, esse que foi feito cá em Portugal, no Gabinete de Urbanização do Ultramar, e depois quando eu lá cheguei, emendei todo, é claro que está tudo cheio de erros. A noção que nós tínhamos cá em Lisboa era que o Lubito era um rampeado desde os morros até cá abaixo, à praia. Mas aquilo era quase na vertical, não é? E então tínhamos projetado uma estrada belíssima cá. A estrada não cabia lá naquele sítio, tivemos que fazer tudo de novo. Foi tudo remodelado, o plano do Lubito foi tudo lá remodelado, no local, não é? Esta arquitetura moderna tinha materiais novos. Era difícil trabalhar com esses materiais novos? Não, os materiais novos, não há, o que materiais novos é que apareceram lá do elástico? Aqueles vidrilhos de cerâmicos, vidro, não sei como é que era, da Covina, parece que era a Covina que tinha isso, aquelas persianas naco, não é, de movíveis, era o que havia lá de mais moderno que houvesse, materiais, o resto era tudo local. Havia tijolo, havia betão armado, havia fábrica de cimento lá, muito armado, à vista, assim, simplesmente descofrado. Eu preferi isso assim, quando era fácil de aplicá-lo. O arquiteto escreveu aquele artigo que chamava-se O Betão Nu. Um betão nu. O arquiteto... Já não sei como é que esse artigo nasceu, porque é que nasceu. Foi alguém que apareceu lá a fazer uns artigos sobre construção, e fui levado a fazer esse artigo, não sei por carga d'água já, não é? Na igreja do Sumbe, não é? Na igreja do Novo Redondo, o arquiteto utilizou materiais muito inovadores. Não, era o que havia. Betão armado, uns cálculos maravilhosos do engenheiro Rezende de Oliveira, que pouca gente fala. Aquela igreja só foi possível com aquela estrutura extraordinária, a estrutura maravilhosa, de facto, desse engenheiro Rezende de Oliveira, que mais tarde foi ministro das Obras Públicas de lá, depois da independência. Era o engenheiro das estradas, nessa altura, que estava a trabalhar no distrito lá de Novo Redondo, Panza Sul, e foi ele que fez os cálculos. São uns cálculos muito bonitos, muito bem feitos. Há um pormenor que devia ser falado de vez em quando, que é aquela estrutura pesadíssima, muito volumosa, não é? Que vem cair nas fundações. A fundação é um calhamaço, é um tacão muito grande de betão. Depois tem uma laminazinha de 10 centímetros, com 1 metro e tal de comprido, a ligar a estrutura a esse bloco de fundação. É basculante, não sei como é que eles chamam essa estrutura articulada com esses elementos de articulação, impressionante, aquela lajinha pequenina, é impressionante para quem estiver com atenção, de tal maneira que aquilo era para ficar aterrado com uma série de graus para a entrada na igreja. E eu, quando vi aquele pormenor de betão, não, isto não vamos aterrar, isto tem que ser visto. E o engenheiro até ficou a olhar para mim admirado. Não, e não deixei aterrar, tanto os tais graus de entrada ficaram só reduzidos a 3 ou 2 ou 3, não me recordo. Se é que os tem, não é? O arquiteto não quer falar um pouco também sobre a estrutura do Flamingo e a consola dos 16 metros? Se começa a falar não é pouco, muito, fica mais calmo. Não, mas a estrutura é uma estrutura realmente notável, graças a esse engenheiro Barros Machado, que era um engenheiro que não podia trabalhar para particulares, a Caminho de Ferro estupidamente não deixava fazer, os seus funcionários não os deixavam trabalhar para particulares, tanto ao arquiteto da terra lá do Caminho de Ferro como aos engenheiros, uma decisão estúpida quanto a mim, porque eram os únicos técnicos que havia, quando antes eu ter chegado lá na terra.
e não trabalhavam para particulares. Claro, trabalhavam escondidos, com assinaturas de engenheiros ou até de desenhadores, mas iam fazendo lá os seus trabalhos. E alguns com muito interesse. Então, esses do Vladimir Machado. O Vladimir Machado era um cientista do botão armado. Porquê é que o Cine Flamingo se chamava... De onde é que veio o nome Flamingo? Na zona onde ele foi implantado, é uma zona de mangal, lá, águas paradas, águas não são putrefactas, não é pântano, mas está ligado ao rio Catubela, são águas que estão realmente em movimento, tem uma faunazinha especial, não é? E então os flamingos, em bandos enormes, poisam ali. Lembra-se que materiais é que aplicou no Flamingo ou não? Os materiais locais, tijolo armado. Marmorites? Com? Marmorites? E marmorites no reforço. Marmorites que eu aproveitei para fazer coloridos. E em alguns casos até com desenhos, pois. Que a marmorite era um revestimento baratíssimo, que era o que se fazia lá para pôr no chão, que é que não se há de pôr nas paredes, não é? Mas marmorite lavado, não era polido, não. Polido era o do chão, nas paredes era só marmorite polido. E como é que era a sua relação com os outros arquitetos lá de Luanda? Muito boa, sempre muito boa. Sempre que eu ia a Luanda ficava encantado de contactar com eles, com os Garcios, tudo. Depois com o Cunha, o Pinta Cunha. E havia mais lá... Vieira da Costa? Pois, este que era o veterano, e foi com esse o primeiro com quem eu contactei. Vasco Vieira da Costa. Não gostava de mim, eu nem muito dele. Mas a certa altura ele foi-se abaixo, que era realmente um arquiteto muito bom. A melhor coisa que havia, a arquitetura que eu vi em Luanda, quando lá cheguei, era dele, do Vieira da Costa. Se hoje desenhasse o Flamingo, o que é que mudava? Mudava certamente lápis e pincel. Não, quer dizer, não encontro nada que pudesse mudar. Depende do programa sempre. Agarrei-me sempre aos programas. O programa, quer que eu faça isso, mas qual é que a pessoa quer? Não sei, quero uma casa com 3 quartos, mas quais são o seu gosto principal? Diga lá, fale. Como é que gostava de ter a sua casa? Vá falando e tal. Tentar adaptar-me ao critério do cliente, não é? Ao critério do cliente. E qual é que é a melhor recordação que guarda do Flamingo? São as sessões de cinema que lá faziam, não é? Fala disso, enfim, era mais uma obra, não é? E não ia lá de vez em quando também beber uma cervejinha? Ou comer eu ia todas as noites ao Flamingo, eu tinha bilhetes de borla, deram-me 2 bilhetes de borla. Tínhamos 2 bilhetes encostados à cabine, ali, dominando aquela plateia toda por ali fora até o ecrã. Aproveitávamos, não tínhamos mais nada que fazer à noite no Lubito, não é? Íamos ao cinema. Porquê que foi escolhido para arquiteto do Flamingo? Porque eu primeiro, era amigo do proprietário e segundo, nessa altura era o único arquiteto que lá estava. Eu penso que o arquiteto nunca disse o nome do proprietário. Como é que se chamava o proprietário? António Vieira da Silva. Era o proprietário de uma fábrica de louça de alumínio. A diferença entre projetar o Flamingo e o Cinema Bahia foi muito grande a ver? O Cinema Bahia é um cinemazinho pequenino de bairro, que por acaso, porque é pequeno, foi coberto. É um cinema que, embora completamente, é uma estrutura toda ao ar livre, aberta, só com cobertura. Mas é um cinema pequenino de bairro, integrado na Caponte, do bairro da Caponte. É da mesma firma, era na altura da mesma firma de Flamingo, mas é um cinema mais pequenino. Flamingo deve-se ao Ribeiro Belga, o homem dos cinemas cá aí, da Ópera Filme. A cidade não fazia barulho, não havia trânsito. Não, aquilo está na periferia da cidade, na periferia, praticamente na praia, praticamente na praia. De um lado era a praia, lá para o outro lado eram os mangais, portanto não havia ali circulação, não havia. O Colonial lá em cima, pequeno, Bahia, é que já é dentro de um bairro, mas é um bairro popular, com pouco movimento de carros, não é? Sobre a questão do que é que o inspirava, eu lembro-me noutras conversas que nós tivemos do arquiteto falar muito na arquitetura brasileira. Aprendi muito ao montar uma exposição de arquitetura brasileira quando foi do Congresso Internacional de Arquitetura em Lisboa. Aprendi muito com essa exposição da arquitetura brasileira. Fiquei encantado com aquilo. Depois, no Lubito, havia uma grande ligação com o Brasil. Havia um grupo
núcleo de estudos angolano-brasileiros, e havia um contato com a Universidade da Bahia. Até veio cá um professor Figueira Figueira, ou Figueira Pereira, qualquer coisa assim do género. Pereira de Oliveira, não, Figueira de Oliveira, as duas árvores. Que bichos eram estes que faziam cá propaganda do Brasil lá em Angola. Ultimamente já não havia, mas o Brasil dependeu muito de Angola, sobretudo era o triângulo da escravatura, não é? Angola, Brasil, Portugal, a Europa, não é? E passava tudo pelo Brasil. Alguns ficavam, é claro. E o modelo do Cine Esplanada, aonde é que foi buscar esse modelo? Os primeiros que apareceram. O proprietário era o mesmo. Portanto, vamos fazer um igual. Foi buscar, inspirou-se no do Miramar, é isso? Inspirei-me, quer dizer, é semelhante, quer dizer, a função era a mesma. A localização também com uma certa concha na orografia local. Estava ali a apetecer ali criar uma coisa qualquer com uma vista extraordinária, linda sobre as baías, não é? No Rio a mesma coisa também. Portanto, nasceu por isso, pelas condições locais e o ar livre, que era uma das condições que se vivia muito em Angola, pelo menos aquela zona, era o ar livre, não é? Andar ao ar livre. Proporcionou a existência de uma sala de espetáculo aproveitando isso, condições de orografia local e o tipo de vida, de vivência, não é?